Nada pior do que achar que fez um bom negócio ao comprar um carro e, depois de um tempo, perceber que ele mais parece um cofrinho sem fundo. É oficina daqui, peça dali, consumo alto e por aí vai. Mas calma, esse vídeo não é para colocar medo, é para abrir o olho de quem está pensando em entrar nessa roubada disfarçada de oportunidade. Antes de começar a lista, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a real sobre o mundo automotivo sem enrolação. Deixa também um like e comenta se algum desses carros já fez parte da sua vida. Quem sabe a sua história aparece num próximo vídeo. Agora sim, bora para a lista dos 5 modelos que prometem acabar com o seu bolso se você não ficar esperto. Começando a nossa lista, temos o Range Rover Evoque, um SUV que chama a atenção pelo design moderno e pelo peso da marca Land Rover. Ele virou o sonho de consumo para muita gente justamente por trazer aquele ar de luxo em um pacote compacto se comparado aos outros modelos da marca. Mas, apesar de toda a beleza e sofisticação, o Evoque ganhou fama entre os mecânicos como um carro que pode pesar e muito no bolso. O interior é cheio de detalhes refinados, multimídia avançada e muito conforto. Até aqui, tudo perfeito. O problema começa quando olhamos para os custos de manutenção. Mecânicos apontam que o Evoque tem um câmbio automático problemático em algumas versões, além de falhas eletrônicas que aparecem com frequência. Não são raros os relatos de donos que tiveram que gastar alto para resolver problemas aparentemente simples. Outro ponto é o consumo. Quando comparado a rivais como o Audi Q3 ou o BMW X1, o Evoque acaba sendo mais gastão, principalmente em uso urbano. Isso faz com que o custo de rodar com ele diariamente seja elevado, somando-se ao preço alto das peças. O barato de entrar no mundo Land Rover com o Evoque acaba saindo caro quando olhamos o conjunto. Relatos em fóruns e grupos de proprietários confirmam esses problemas. Muitos falam de defeitos no sistema de suspensão, além de dores de cabeça com peças de reposição que demoram para chegar e têm valores altos. Claro, existe quem rode anos sem grandes problemas, mas a frequência das reclamações chama a atenção. No fim, o Evoque é um carro que conquista pelo estilo e status, mas para quem busca economia ou tranquilidade com manutenção, não é a melhor escolha. É aquele típico caso em que o coração fala mais alto que a razão e depois o bolso é quem paga a conta. Descendo a lista, no 4º lugar, aparece o Nissan Kicks, um dos SUVs compactos mais vendidos no Brasil nos últimos anos. O carro ganhou muitos fãs pelo design moderno, pelo espaço interno decente e principalmente pelo preço competitivo quando comparado a rivais diretos como o Honda HR-V e o Jeep Renegade. À primeira vista, parece um ótimo negócio. SUV bonito, confortável e com bom custo-benefício. Mas, segundo muitos mecânicos, o Kicks pode acabar trazendo algumas dores de cabeça para quem pensa em economizar a longo prazo. O maior ponto de atenção está no câmbio CVT, que é conhecido por dar problemas em vários modelos da Nissan. Embora a marca tenha feito melhorias, ainda existem relatos de superaquecimento e perda de desempenho em estradas ou situações de uso intenso. E, diferente de um câmbio manual que pode ser revisado de forma mais barata, o CVT do Kicks exige manutenção cara e, em alguns casos, até a substituição completa. Outro detalhe é a motorização. O motor 1.6, apesar de confiável e econômico, em uso urbano, muitas vezes é considerado fraco para um SUV. Donos reclamam que em estradas, com o carro cheio ou subidas mais fortes, o Kicks perde fôlego e deixa a desejar em desempenho. Quando comparado ao Renegade 1.8 ou até mesmo ao Creta com motor 2.0, o Kicks parece bem mais tímido. Também existem relatos de problemas eletrônicos no painel e no sistema multimídia, além de uma suspensão que, com o tempo, começa a bater mais do que deveria. Não são falhas graves de segurança, mas somam incômodos, que pesam no bolso quando você vai para a oficina. A reposição de peças não é das mais caras do mercado, mas ainda assim fica acima de rivais populares como o Chevrolet Tracker. No fim das contas, o Kicks é aquele carro que parece o custo-benefício perfeito, mas que exige atenção. Ele cumpre bem o papel de SUV urbano e agrada quem busca conforto e tecnologia. Mas para quem roda muito ou depende de um carro mais robusto, pode ser uma escolha que vai trazer mais gastos do que o esperado. Chegando ao 3º lugar da nossa lista, temos o Fiat Fremont, aquele SUV grandalhão que chamou a atenção quando foi lançado, principalmente pelo porte imponente e pelo preço mais acessível que concorrentes diretos, como a Toyota SW4 ou até mesmo alguns modelos da Jeep. No papel parecia um baita negócio, espaço de sobra, motor forte e a ideia de ser o carro família ideal. Mas, na prática, ele se tornou um dos modelos mais criticados quando o assunto é custo de manutenção. Um dos principais problemas do Fremont
Fremont está justamente na sua origem. Ele é, na verdade, uma adaptação do Dodge Journey e herdou praticamente todas as suas características, incluindo os defeitos. Isso significa que muitas peças não são de produção nacional e acabam saindo bem mais caras, além de não serem fáceis de encontrar em qualquer oficina. Muitos donos relatam que em revisões o preço assusta e, para completar, a desvalorização do carro no mercado de usados é muito alta. O motor 2.4, embora entregue uma boa potência, sofre com um consumo elevado. Em comparação com outros SUVs da mesma categoria, o Fremont pode fazer você parar no posto de gasolina com uma frequência maior do que gostaria. Além disso, há relatos de superaquecimento e falhas no ar-condicionado, o que acaba gerando despesas extras. Quando comparado a um Chevrolet Captiva ou até um Hyundai Santa Fe da mesma época, o Fremont muitas vezes sai perdendo em confiabilidade. Outro ponto que gera incômodo entre os proprietários é a questão tecnológica. Muitos donos reclamam de falhas no sistema de multimídia e de sensores que simplesmente deixam de funcionar com o tempo. São problemas que, isolados, parecem pequenos, mas quando se acumulam, transformam o carro em um verdadeiro dreno financeiro. Mecânicos costumam dizer que quando o cliente aparece com um Fremont, é raro ser algo barato de resolver. Resumindo, o Fiat Fremont pode até ser atraente pela ideia de SUV espaçoso e completo por um preço acessível, mas o barato acaba saindo caro. Quem comprou muitas vezes se arrependeu quando viu o tamanho da conta de manutenção. Se a ideia é ter um carro robusto para a família sem gastar tanto, talvez seja melhor olhar para opções como o Honda CR-V ou o próprio Jeep Compass, que oferecem um equilíbrio melhor entre manutenção e confiabilidade. No nosso segundo lugar, temos o Ford Fusion, um carro que já foi sinônimo de status e modernidade no Brasil. Lançado com design imponente, acabamento refinado e muita tecnologia embarcada, ele conquistou muita gente que queria ter um sedã de respeito sem pagar os preços altíssimos de um Audi ou BMW. O problema é que, com o tempo, o Fusion deixou de ser aquele sonho de consumo e passou a ser considerado por muitos mecânicos um verdadeiro pesadelo no quesito manutenção. Um dos grandes pontos críticos do Fusion é o câmbio automático, especialmente nas versões mais antigas. Há inúmeros relatos de falhas e até de necessidade de substituição completa, o que custa uma fortuna e, em alguns casos, inviabiliza a manutenção. Além disso, modelos híbridos e AWD, tração integral, trouxeram ainda mais complexidade, tornando a mão de obra cara e restrita a oficinas especializadas. Para se ter uma ideia, muitos donos dizem que o simples diagnóstico de alguns problemas eletrônicos já sai caro, porque exige equipamentos que nem toda oficina tem. Outro problema frequente é o alto consumo de combustível, especialmente nas versões mais potentes. Donos relatam médias muito abaixo do que esperavam, tornando o carro pesado, não só no bolso com manutenção, mas também no dia a dia, na hora de abastecer. Se compararmos o Fusion a concorrentes como Toyota Camry ou até mesmo Honda Accord, fica evidente que a Ford pecou no equilíbrio entre desempenho e confiabilidade. Esses rivais japoneses podem até custar mais, mas costumam dar menos dor de cabeça. Não dá para esquecer também da desvalorização. Depois que a Ford anunciou sua saída do Brasil, o Fusion praticamente despencou no mercado de usado. Muitos compradores ficam receosos de adquirir o modelo justamente pela incerteza quanto à reposição de peças e assistência especializada. E esse fator só reforça o alerta dos mecânicos. É um carro bom de dirigir, mas ruim de manter. No topo da nossa lista, o Jeep Grand Cherokee aparece como aquele SUV que impressiona em qualquer garagem. Imponente, luxuoso, cheio de presença. Ele é o tipo de carro que faz muita gente sonhar, mas quando se fala em manter esse sonho, os mecânicos já levantam a bandeira vermelha. Pode ser um baita carro, mas prepare-se para abrir a carteira e muito. Um dos maiores problemas relatados é a manutenção extremamente cara e complexa. Como se trata de um SUV importado, muitas peças não são fáceis de encontrar. E quando aparecem, custam valores astronômicos. Há donos que relatam esperar semanas por uma peça simples, como componentes da suspensão, e quando a conta chega, o susto é garantido. E o pior, por ser um carro pesado e cheio de tecnologia, os problemas tendem a aparecer com mais frequência do que se espera. Além disso, o Grand Cherokee sofre bastante com falhas eletrônicas. Muitos relatos apontam problemas em módulos de injeção, sistemas de tração e até no painel digital. Para quem mora longe das grandes capitais, isso é praticamente um pesadelo.
já que poucas oficinas têm estrutura para lidar com tanta complexidade. Não é raro ouvir mecânicos dizendo que, nesse caso, o barato de comprar usado sai caro demais de manter. Outro ponto que pesa é o consumo. O Grand Cherokee bebe como poucos. Versões com motores V6 e V8 podem entregar desempenho empolgante, mas a média de quilômetros por litro chega a assustar. E se compararmos com rivais como o Toyota Land Cruiser Prado ou até mesmo alguns modelos da BMW, o Jeep até pode ter um preço de entrada mais baixo, mas o custo no longo prazo facilmente ultrapassa o da concorrência. Em resumo, o Grand Cherokee é um SUV de respeito, daqueles que chamam a atenção onde passam, mas que no dia a dia se revela um verdadeiro devorador de orçamento. Mecânicos destacam que é um carro feito para quem tem bolso muito largo e está disposto a arcar com os caprichos de um veículo importado cheio de tecnologia. Se a ideia é luxo sem tantas dores de cabeça, talvez seja mais inteligente olhar para opções de marcas japonesas ou até premium alemãs com histórico de confiabilidade mais sólido. Esses foram os 5 carros que vão acabar com seu bolso. Todos eles têm seu charme, presença e até conforto de sobra, mas quando o assunto é manutenção e custo a longo prazo, melhor pensar 2 vezes antes de colocar um desses na garagem. E agora eu quero saber, você teria coragem de encarar algum desses carros ou sairia correndo só de imaginar as contas? Deixa a sua opinião nos comentários que eu vou adorar ler a sua experiência. Ah, e se você curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like porque vem muito mais conteúdo sobre o mundo dos carros por aqui, sempre com aquela análise direta e sem enrolação.